Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, vai trazer a narrativa da parábola do fariseu e do publicano. Também vai mostrar como o Senhor Jesus fala a respeito das crianças, vai falar e nos narrar a história daquele jovem rico e ensinamentos de como nós não devemos estar presos às riquezas desse mundo. Também vai mostrar como Jesus opera uma cura num cego ali na cidade de Jericó. Mas eu quero concentrar a nossa atenção na primeira parábola que acontece logo no início do capítulo, aquela que é chamada de a parábola do juiz iníquo. Quero ler o verso de número 1 com você. Ele diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre. A concentração dessa parábola está exatamente na disciplina, o dever de orar sempre. Me lembro quando eu era garoto, quando eu ia para a escola, quando eu tinha que fazer ali o dever de casa para entregar no dia seguinte. Muitas vezes fazer o dever em casa era algo para alguns, algo chato, algo que as crianças não gostam muito de fazer. Uns têm mais facilidade, outros nem tanto. No entanto, esse dever é aquilo que produz em nós disciplina. E é isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção, porque a oração, ela não deve ser somente quando há uma necessidade no meu coração. A oração é a ferramenta mais poderosa e mais eficaz de interação entre Deus e os homens. É aquilo que você leva diante de Deus, as suas petições, as suas súplicas, aquilo que está enchendo o seu coração, trazendo tormentos, trazendo ansiedades, trazendo aflições, ou simplesmente é uma ação de graças, um agradecimento, uma interação com o nosso primeiro Pai, que é o Senhor, nosso Deus, que nos criou e nos fez. Muitas vezes nós só oramos de vez em quando, muitas vezes nós oramos quando estamos sentindo vontade. No entanto, a oração é muito mais do que só uma válvula de escape. A oração é um dever, é uma constante, é aquilo que deveria gerar em nós disciplina. Ao ler essa parábola, a parábola que está baseada no dever de orar sempre e nunca esmorecer, é uma parábola que fala de uma viúva que estava precisando de uma causa, só que ela tinha um juiz perverso, um juiz iníquo, e esse juiz não queria atendê-la de tanto que ela o perturbava, de tanto que ela implorava, de tanto que ela perseguia, de tanto que ela pedia: faz justiça à minha causa. Aquele juiz acaba por atendê-la, não porque ele era bom, mas pela sua insistência. Jesus termina a parábola dizendo assim: quanto mais Deus não nos ouvirá rapidamente, ele sendo bom. Se um juiz que é ruim ouviu aquela mulher pela insistência, Deus então, que é bom, que quer nos abençoar, ele também ouve o nosso clamor, principalmente quando esse clamor se multiplica. Nós então devemos entender, e eu sempre digo isso, que o que muda a vida de alguém não é uma oração. Eu vou fazer uma oração caprichada hoje que tudo vai mudar na minha vida. Não, não é uma oração que muda a sua vida. O que muda a sua vida é uma vida pautada em oração. É uma disciplina de a cada dia você orar, você entregar o seu caminho ao Senhor, você pedir a sua bênção, a sua cobertura, a sua proteção, de a cada dia você falar ao Senhor aquilo que está lhe incomodando, de a cada dia você pedir direção para Deus, e isso precisa ser algo rotineiro, isso precisa ser algo constante, isso não pode ser uma vez por mês, uma vez por semana, isso precisa ser um processo diário, porque Jesus falou que esse é um dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu olho o profeta Daniel, aquele que não era profeta de carreira, mas que tem um livro ali considerado entre os profetas maiores, e Daniel então era um homem de oração. A Bíblia diz
que ele orava 3 vezes ao dia. Uma das histórias mais famosas da Bíblia é Daniel na cova dos leões. Sabe por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque ele orava, porque os seus oponentes, os seus opositores, aqueles que tinham inveja da vida de Daniel, eles levaram para o rei Dario uma proposta: olha, faça aí um decreto real no qual ninguém poderá fazer oração nem súplica nenhuma a qualquer Deus por um intervalo determinado de tempo. O rei Dario então selou o decreto, só que Daniel ele não podia viver sem oração, porque ele sentia essa necessidade, ele tinha essa disciplina. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Então, quando eles pegaram Daniel orando, ele não podia ficar sem oração, eles lançaram mão dele, ele tinha transgredido o decreto real, então lançaram ele na cova dos leões. Mas por causa da oração desse justo, então, mesmo sendo lançado na cova dos leões, ele não foi mordido, ele não foi morto, ele não foi despedaçado, porque a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu anjo para guardar Daniel. Assim também é a vida daquele que ora incessantemente. Mesmo que o resultado não apareça num primeiro momento, a oração não é algo que vai desencadear tudo de uma vez, mas é um processo que começa hoje, amanhã tem mais, depois de amanhã mais e assim sucessivamente. Eu quero ler então para o seu coração o que está escrito lá em Atos, capítulo de número 12, verso de número 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Essa história narra Simão Pedro perseguido, ele foi preso por pregar o evangelho, ele estava guardado no cárcere, estava preso, mas a Bíblia diz, nós lemos aqui, que a igreja fazia oração incessante. A oração da igreja não era uma oração esporádica, não é quando eles sentiam vontade, era uma oração incessante. Eles tinham o dever de orar, e nesse dever de orar, se você ler a história, você vai ver que o Senhor envia um anjo também, o qual tira Pedro de dentro do cárcere e faz com que ele seja solto, passando de forma invisível no meio de vários soldados, e ele então se vê livre. Esse é o poder da oração, a oração incessante, a oração como um dever, a oração que nos leva à disciplina, também é a oração que nos leva à vitória. Eu espero que hoje Deus te abençoe, que Ele fortaleça o seu coração, que Ele te encha de vigor em oração, que Ele dê ânimo ao seu coração, para que você ore hoje, ore amanhã, depois de amanhã de novo e depois de novo, e assim nós possamos ter vitórias em Cristo, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom!